Mas primeiro, gente, vamos falar então Vamos, falar das do quê? patifarias Patifaria? que estão acontecendo na CBF. Porque o que acontece? Não, a gente pegou alguns trechos desse querido aí. Ah, pegamos? Não, tô perguntando. Temos aí vídeo, Carol? Do menino? Temos vídeo do presidente da CBF, futuro? Vou pegar um aqui, O Maromba? porque É. ele tentando explicar o que é fair play financeiro no Charla é Não, loucura. primeiro vamos lá. Ele não sabia Ó, o que atenção, era. atenção. Primeiramente, eu vou pegar aqui o quê? O quê? O Ronaldo, fenômeno, não que o seu Ronaldo que eu ia falar já já, Libertadores. falou algumas coisas sobre a questão É, da CBF. é. Isso antes de... Ele falou o seguinte: Verdade. o que está acontecendo agora na CBF já aconteceu outras vezes. É. Mas o mais impressionante é que não se vê uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse, que é agora, com o poder na mão dos presidentes de federação, essa palhaçada vai continuar. Não tem absolutamente nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. E é uma pena. O futebol brasileiro tem um potencial tão grande com tanto talento. Bastaria fazer uma reforma para que a gente pudesse ter a esperança de voltar a vencer títulos e reconectar o torcedor com a seleção. Mas enquanto o poder estiver na mão deles, ele vai ficar entre eles e nada vai mudar. Aí isso foi o que o Ronaldo falou. E aí, o que aconteceu? Que tá certo, né? Tá correto, claro. E aí o que aconteceu? A gente sabia que o tal do Samir Chaud, descobri que é Chaud o nome dele. Samir Chaud lá da Roraima. o PVC tá puto, hein? O PVC tá louco. Roraima, certo? Uma federação que é controlada pela mesma família há 40 anos e que tem 10 clubes afiliados. 10, só 10. Não tem nenhum na Série A, nem Série B, nem Série C. Exemplo, Mas tem na D? polo do futebol Não no Brasil. tenho certeza, eu hein? sei que a ABC não tem. Polo Futebol Ué, é esse então tem cara tempo suficiente que pra controlar a nunca CBF. dirigiu... Ele é médico. Vai. Ué, Experiência. E aí? Experiência. Ué, tem gente Ele é só formando médico. Tem gente formando em medicina nos seus clubes Ele aí. nunca O administrou. Corinthians mandou a médica embora hoje, Aí, por ó. exemplo. Verdade. Se você é Contrata médico ele. da CBF, Contrata ele, é CBF. melhor. Ele é médico. E ele nunca teve experiência com nada. Sabe o que vai ser? Vai ser o fantoche das federações. Ah, é óbvio, A sim, diferença é. agora com esse cara assumindo é que ele vai ser um fantoche das federações e não o contrário, né? Que o presidente meio que fazia o que queria com as federações. Agora isso vai ser O né? Edinaldo era o quê pra você? Ah, o Edinaldo tava se tornando autocrata, ele queria dominar tudo. Quem que ele era? E- Ele era gênio, E aí, o conseguia negócio, ficar com quando 200 ele, anos, pô. quando ele desafiou as federações, foi o que ele fez semana passada, ele se fudeu. Foi tirado. Então, essa federação tem muito poder, né? E aí, esse mais cara... ou menos, né? Porque não foi pela federação, né? Não, porque já tava desgastado politicamente com eu acho o que Gilmar eu acho Mendes. que também- eu acho que ele É isso. começou a ir longe Olha demais. isso. Tipo assim, ele queria mandar, ninguém mandava nele. E aí começou a dar ruim. Vocês viram Vocês que estão ele... falando, vocês não estão entendendo o absurdo que é. Porque Claro que é em nenhum absurdo. momento a gente falou de futebol. Não. Que Ele futebol, não foi John? mandado embora porque, porque ele contratou o Diniz Que pra futebol? seleção. Ele não pode ser Ele mandado não foi embora. mandado embora futebol? porque... Então, ele não saiu porque a seleção tá uma merda, porque a gente tá tomando peia da Argentina, Que porque a a gente tá apanhando arbitragem da é uma Colômbia, merda. porque a arbitragem no Brasil é um lixo, Que isso? porque toda a organização do futebol brasileiro é uma merda. Não é por isso que ele está saindo. É porque ele talvez tenha incomodado alguém que é muito Sim. maior do que Com ele. certeza. E aí, A boa e velha política. e aí o que aconteceu? Esse cara, do Ah. nada, as federações resolveram que ele que ia ser o presidente. Certo. E aí, né, já foi convocado novas eleições. Já. Eleições. Não, eleição, e já foi proibido pelo estatuto de ter alguém concorrendo com ele. Que os clubes queriam. Os clubes queriam, aí atenção, porque o que acontece? Teve outra briga política nessa aí, mas pra você ver como é que os clubes são nada. 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 O que é uma loucura, né? Uma loucura, porque são os clubes que eles emitiram uma nota falando dos clubes e eles apoiariam o presidente da Federação Paulista pra ser o presidente da CBF. E aí Caralho. aconteceu o seguinte, ó. O presidente da Federação Roraimense de Futebol conseguiu o apoio de 25 das 27 federações e 10 clubes. Pode Zé, falar, pode falar. Quem escreveu um texto? A mulher do Ronaldo escreve um texto no comentário. Volta no Ô, outro. louco, Luiz. legal. Ele conseguiu Caramba. apoio de 25 das 27 federações e de 10 clubes, tá? Como uma chapa precisa de 8 federações e 5 clubes, Chaud tira a possibilidade de concorrência e será candidato único. Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, tinha o apoio de 30 clubes, mas não conseguiu o número necessário de federações para escrever sua chapa. Ou seja, dos 40 clubes, 30 estavam do lado dele e foda-se. Ele não pode nem concorrer. Não é ganhar, ele não pode concorrer. Cara, é o poste mijando em cachorro. Nunca fez tanto sentido, porque assim, é impressionante como. Eu li em algum lugar, e é óbvio, né? Os clubes que movimentam, os clubes que geram grana, os clubes que geram audiência, os clubes que fazem as massas, né? Tudo. Irem ao estádio. E os clubes são os que menos têm poder diante de um cara, às vezes, né? Às vezes de um grupo de caras e tal.
Mas só me entristece, sabia? Porque nunca tem... Sabe aquela luzinha que a gente vive tentando encontrar no fim do túnel pra CBF, pra que a gente possa ter um futebol mais organizado, pra que tenha as novas ligas? Pô, não é o sonho de todo mundo ter uma liga da hora pros clubes, que os clubes tenham mais autonomia, que possa... Cara, todas as vezes que a gente tem um futuro candidato, ou que sai, ou que cai alguém muito ruim, é só pegar o passado aí, né, cara? Quando caiu os últimos presidentes da CBF, Não, cara, esse é o que eram ótimas então, pessoas. Esse é o inclusive. sexto, Edinaldo, é o sexto presidente da CBF seguido que não termina o mandato porque é removido por algum motivo. Porque ele é uma pessoa maneira, né? Porque Não, geralmente tá eles são confiante e tal. maneiros Aí e o que tal. acontece? Mas Kroos, presta Ah. atenção. Não é tudo tão horrível. Tô acompanhando, vai Não, lá. pode piorar, Vai lá. claro. Mas o nosso mano Samir aí, o presidente da CBF agora, tá? Já é o presidente da CBF, ok? Pelo menos, ele falou Ah, as promessas? ideias, promessas. Ah, tá. Porque assim, Aerotrem? Não. Não? é um circo. É um circo. Aham. Mas ele não precisava nem fazer isso, entendeu? Tá bom. Precisava. Não precisava. Claro que tem que fazer. Pra fazer pra quê? Dava pra De quê? mostrar que ele sabe Ah. como comandar a CBF. Que Entendi. tá Ó, as acontecendo. promessas dele são: São. 1. Tirar a liga do papel e deixar que os clubes a administrem. A CBF cuidaria apenas dos estaduais, da base e do feminino. O que já é muito. Não devia cuidar de nada. Não. mas- Profissionalizar a arbitragem. Padronizar os gramados. Reorganizar os estaduais. Melhorar o calendário. Falou tudo, porque todo mundo queria ouvir. Exato, mas Todos os você acha que vai problemas fazer que- alguma dessa aqui? Claro que não. Meu Deus do Mas céu. a galera tá Obviamente. brincando que é o Pô, é tipo você assumir o Brasil e falar. Samir. É tipo você assumir o Brasil e falar lá no seu... Quando você assume o Brasil, você vira o presidente da... É Aham. tipo você falar assim, vou acabar com a fome. Isso. Vou acabar Olha só, com a Tem violência. que mudar isso aí que tá ruim. Tem que mudar aí, tá ok? É exatamente Tem que acabar isso, com cara. isso que daí, tá Ele ok? pegou todos os assuntos de senso comum e falou que É, vai mudar. exato. Falando em pô, presidente, como vocês viram todos que o eles. Edinaldo pediu arrego pro Nine? Pediu ajuda Foi? pro Foi Nine. pedir arrego pro Nine. Ó, Vai, Dué! Aí o Nine falou, Não vai tá dando pra te ajudar. Não vai tá dando pra ajudar não, companheiro. Vai pra lá, vai. Dito isso, mas me impressiona, sabia? Cara, o poder da Federação de Roraima. Cara, que Impressiona. poder, cara. Não, poder Como não é nenhum. poder? Não é, cara. As outras que vão mandar nela. Não, mas como não é poder? Você se eleger é um puta poder, Dava. Ah, porque os outros estão dando, Quem pô. tá ganhando muito dinheiro? Ele. É. Não é poder? Eu tenho certeza que todos estão apoiando, porque ninguém tem poder suficiente pra se eleger, senão os caras iam, pô. Você acha que não? O cara da Federação da Bahia. Não, cara. O cara da Não, Federação mas do é que tá, é Amazonas, que tá. de Minas. A gente nunca vai saber isso, mas eu queria muito saber como é que foi a conversa desse presidente de federação pra escolher esse cara. Pois é, Sabe então. qual é? E qual que é o poder dele em cima dos outros? Por que ele ganhou esse direito? Não, mas eles botaram esse cara justamente porque é um maluco que, não tem ainda a influência dele. É isso que você tá dizendo. Os outros têm muito mais. Então, se quiserem derrubar, eles conseguem. É muito provável que é isso, pô. Mais ou menos, velho. Eu acho que é isso, pô. Eles conseguiram tirar o Edinaldo, que era o maluco que tava... Não, mas é porque também nessa hora aí você precisa de um cara, primeiro, que não seja visado pelo público e pelas pessoas lá dentro. É um cara que não tem lá. Bom, agora, Ninguém por exemplo, quem conhece, conhece esse né? cara? Ninguém Eu não conhece, tenho pô. antipatia por ele ainda. Ainda, exato. Né? Ainda eu não Não, e tenho. provavelmente o Eu pai tenho, dele pô. deve ter articulado Não. muita depois coisa. do que... Não, você vê a tudo entrevista bem. dele no Charla, Não, um é bagulho constrange- nojento. é Tudo constrangedor. bem, tudo bem. Agora as pariu, pessoas vão nojento. atrás, mas na escolha faz sentido. Você vai pegar um cara ali que tá... O pai é dono da Federação de Roraima, dono. Você vai pegar um cara que tá zerado em relação à imagem, ninguém sabe quem é muito mais fácil você controlar um cara desse, é muito mais fácil você colocar lá. Não é um cara que tem a rejeição do público, por enquanto. Agora vai começar, né? Que a É galera só vai abrir a atrás boca que e vai tal. começar a ter. Claro, pô. como qualquer um que entra ali. Cara, é Essa é a porque verdade. agora o que vai ser engraçado é, esses caras nunca enfrentaram uma mídia que perguntasse e desafiasse ele lá. Aham. Já na primeira entrevista ali no Charla, você já percebe que ele tem uma dificuldade de saber o que é o cara. tema. Ai, mano, Você viu ele explicando fair play? saído do reino da Federação Roraimense de Futebol, Mas porra. quem manda Não, nem mas- ele não, mas- era o rei, ele era o príncipe, Mas né? é que tá, cara. É, exatamente. Pra assumir essa liderança da CBF, você tem que ser lobo velho, mano. É. É só ver os últimos caras. É os caras mais 60, Então, mais 50. mas É cara esse que é já meu- tá há muito Não, mas tempo. os últimos três foram... Bizarro, seriam três tansos. Bizarro. O Peraí, Caboclo, Tansos é um pouco. o Edinaldo e agora o Família. Mas Você vê vamos fazer que uma são pergunta. caras que não parecem que Ele deve tem ter o quê? estafo Uns nenhum 40 político, anos? pô. Caboclo e Edinaldo. Ele tem uns 40 anos? 40 anos, exato. 41. 41. Então, o meu ponto disso Ah, é... eu acho que é a geração TikTok aí. Pera chegando, aí, Não, mano. mas o lobo cara. velho que você 40 falou... anos, bombadão. Mas eu acho que eles foram por isso, sabia? Aí, ó. É É isso. sim, óbvio. Isso Por ser é... forte, Vamos pegar uma meio galera- boa pinta. Ah, isso eles foram... aí, pô, Tô falando mudou. sério. Gente, não tem outra argumentação. Se você for ver a entrevista, ele não Chad, sabe o que ele tá é falando. o Chad. é o presidente da CBF. Chad, é isso? Bom, vamos... Parei, família! Parei! Ô, Matheus, as pessoas estão muito nervosas que tem um negócio no teu cabelo. Tira aí, por favor, do outro Tem lado. no seu cabelo, Do outro cara. lado. Esse Deixa eu negócio ver. é...
Por favor. O negócio, viu? Boa, muito bem. Caralho, cara. Vamos escutar Pô, o... vocês também são estranhos, hein? Nossa, Vocês vou te no chat mostrar a aí. bolinha Não, branca. peraí. Ah, galera, olha só, manda esse live pix falando essas Manda. patifarias do CBF aí, ó. Tá na maluco? tela. Ou não? Hoje não Isso. tá na promoção. não, sem promoção. Mas manda com Link- vozinha, né? Manda com vozinha. Hoje não tá promoção Link porque o na John veio, hein? descrição, Ah, mano. comentário fixado e QR Code. QR Code. Vamos Não, ver o que, é que o porque presidente vai da mandar CBF... o Bota aí pra papai, escutar. Opa, O presidente da CBF, vamos ver o que, que ele vai falar. Vai lá. vai. Chad. Sem áudio pra nós. É o Chad. Parece um ator da Globo, velho. Eu não lembro qual. É que eles são todos parecidos. Não é? É. Parece os caras que vai pro Big Brother também. Não, é? Parece. Não tem um cara assim sempre Parece. no Sempre Big tem um Brother? cara assim no Big Brother. Sem dúvida. Parece. Não, geralmente tem um cara assim. mesmo. Ai, caceta, viu? Vamos lá. Cara, é o filtro do Estão chat. perguntando se era Ó. quem... Não, sem áudio. Nada ainda. Estão perguntando se era quem carregava mais peso no supino dos presidentes, por isso É, que só ele foi tem eleito. velho há mais de 70 anos, né? Realmente não. Não, porque a parada é que não ele ia ia. assumir a federação. Parece o Provavelmente. Bambam. É, em 27, eu acho só. Né? Só em 27? Eu acho que Ah, seria. então dá tempo dele Então ficar o na pai dele CBF, vai- ser o pai dele deposto vai e continuar voltar. lá. Ah, fica pra sempre. Não, ele vai ser deposto e vai voltar, gente. O pai Qual, dele é cara? a Rainha Elizabeth, da Federação Roraimense. Qual de futebol, será a né? próxima empreitada de Edinaldo, hein? O que, que ele vai fazer? Deixa eu falar onde ele vai estar. Pera aí, cara. Ô, Croix, você viu o Pera aí, Edmundo? cara. Você viu o Edmundo? Com o Essa Pedrinho? chapa. Aí. Opa, Daí vamos lá. Saiu? Vai, Não vai. vi. Depois você me fala do Edmundo. A gente estava numa disputa eleitoral com o presidente Reinaldo, presidente da Federação Paulista, né, que eleitoral? é um cara sensacional. Mas a gente conseguiu protocolar uma chapa com 25 federações Acabou. e 10 clubes. Então, isso inviabiliza a inscrição de qualquer outra chapa, né? Então, ainda como candidato, na verdade, né, a presidência da CBF, tirando mais um deboche candidato único. Então, é esperar o processo eleitoral normal, os E não é trâmites normal nesse ocorrerem, processo e no eleitoral. domingo ter a eleição, e a partir de segunda-feira estaremos lá na CBF fazendo uma análise minuciosa Já para fa- dar início ao nosso trabalho, que é um trabalho de renovação e de muita mudança no futebol brasileiro. renovação No e mínimo, transparência, né? você precisa, para homologar a candidatura, você precisa de pelo menos 8 federações. É isso? Você Exato. conseguiu o apoio de 25. Com o coração na mão aqui, né? Muito feliz por ter conseguido fazer essa articulação, né? Nos bastidores com os presidentes, com os clubes. Mas a gente tá no mesmo propósito. O que nós queremos mesmo é ter essa mudança, ter essa virada de Tem chave que do mudar futebol, tudo isso aí. do futebol brasileiro. E eu acredito que trabalhando todo mundo em conjunto, a gente vai conseguir chegar lá. citar os clubes, né? Que são os 10 clubes que também manifestaram apoio ao Sami Chaúde, Vasco, Porra, Botafogo, Vascão. Palmeiras, Pera aí, Grêmio, gente. Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma, esses 10 clubes, além das 25 Volta federações. Redonda. Na CRB realidade, e acabo de vir de lá, a gente conseguiu protocolar nossa chapa. A gente estava É numa isso. disputa eleitoral com o Então que é o presidente. próximo, tem outro. Gente, cara, chamar essa merda de eleição é um escárnio, pô. É, É pô. chamar todo mundo de imbecil. Vocês são todos uns palhaços. Mas, não, e tá rindo da gente. Tá rindo? Rindo. Que é isso, cara? Cara, se esse É o cara. Muzi da CBF. Exatamente. Se ele subir numa bicicletinha, Pera cara. aí, cara. Aliás, as palestras agora a partir de hoje na CBF tem que ter uma bicicletinha ergonômica. Tem que ter, hein? Tem Ó. que ter, vai. Meu Deus do céu. Tem vários ex-jogadores aí que podem contribuir bastante para o futebol brasileiro. Agora, fazer um parênteses em relação ao Ronaldo, né, que ele citou, que não tinha conseguido fazer Queria contatos, não ser assumir. recebido, enfim. Quando você quer se candidatar a algum cargo eletivo, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é o que? É o diálogo. E não uma mensagem por e-mail falando alguma Nossa! coisa. Então, eu vou pedir teu voto. Eu vou te pedir teu voto por e-mail ou vou te dar um telefonema pra gente conversar e trocar ideias. Esse é um primeiro ponto. Ronaldo, pô, sou fãzaço, acho uma super pessoa, um super profissional. E assim, eu acho que a maneira de que ele chegou nas federações que não foi uma maneira coerente para um pleito eleitoral do qual ele queria participar. Mas, assim, a gente tem intenção sim de convidar alguns ex-jogadores que podem contribuir nesse processo, que podem estar ali junto, né? Ele é um deles? Sim, eu tô aberto. Eu sou uma pessoa aberta para diálogo, para conversa. Ainda quero ter a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, porque ele é uma pessoa que tem muitas ideias, é um cara que tem os negócios dele, sabe também o que é o futebol nos bastidores, né? Mas acredito que agora não é hora de atirar pedra, não, acho que é hora de unir. O futebol brasileiro precisa de união, a gente precisa unir todas as esferas. Então, é da mesma forma que eu quero fazer na CBF. Preciso trazer as federações, eu preciso trazer os clubes para dentro, pra gente ter mais diálogo e a gente pautar o que é importante para as mudanças do futebol brasileiro. A gente tem vários
Aí, o que as federações vão mamar mais de dinheiro é brincadeira, tá? Nossa, cara, mas ele tratou o Ronaldo como É, qualquer isso ex-jogador. que eu ia falar, velho. velho. Tipo O cara assim, foi ensinar como é que Ele conversa, tá falando mano. que não conseguiu. Ele entrou de uma forma coerente. E o que você tá fazendo tem alguma coerência? Não, realmente. Você chegar lá, ninguém nunca viu falar na vida do colega, aí o papai mandou, botou o cara lá, conseguiu o apoio das federações que fazem porra nenhuma pro futebol, vai ter eleição que não tem ninguém contra ele, é só ele, Tira e quer ele falar dessa de câmera. coerência. Cara, mas sabe o que é doido? É que assim, ele tá tratando o Ronaldo como qualquer cara e ele ainda fala assim: é que o Ronaldo conhece os bastidores também. Mas como assim também, cara? Porque ele manja muito, pô. Se tem um cara que conhece de fato os bastidores e o futebol, o É o Ronaldo. pai dele, né? Não existe você É o se pai colocar. Não existe você se colocar na mesma prateleira que o Ronaldo em hipótese alguma. Agora, tem que assumir um bagulho, mano. Político treinado, o maluco Sim. usou a carta que Claro. ele podia usar. Sim. Talvez, aí a gente também não sabe como. Te amo, hein, Ronaldão. Mas a gente não sabe como é que o Ronaldão chegou na CBF. Não, gente, não tem como. Ele não ia fazer um negócio igual todo mundo faz. Olha, vamos lá, tintim por tintim. Acho que é o Ronaldo. Não, se na ele faz verdade. isso, ele não consegue Não, ser lógico. presidente. Ele utilizou das redes, ele utilizou do apelo popular, ele ativou todas essas ferramentas que ele tem pra poder ter uma chance. E nem assim teve uma chance. Não? Essa Não, que é a parada. E pra mim, o mais bizarro, John, ele quis ensinar o Ronaldo a ser comunicador. pô. É? Não, Tipo aí é assim, loucura. Falando desse jeito aqui. Aham. Porque o que a gente tá chegando à conclusão o que ele quis dizer é, não, ele achou que ele conhecia a comunicação, o diálogo, a politicagem, e ele não conhece, realmente, o Ronaldo não conhece. Aham. Porque você tem que estar há 40 anos na CBF pra você entender, 40 anos na federação pra Pô, você mas um entender. cara desse não tem os seus contatos, velho? Não tem, John. Não tem uns muito caras diferente. próximos a ele? É muito Não, diferente. não. Tô falando os caras da CBF mesmo. Da O Ronaldo CBF é tem próximo de todos esses caras, Mas, velho. então, ele achou que tinha, né? Aí ele foi ver na federação, é muito maior que só a CBF, né, mano? É Então, muita mas federação aí, diferente, Mas é que velho. também muita gente que tava já... Às vezes os brothers do Ronaldo já Não, vazou acho- há muito tempo Ah, também. né? eu acho que, tipo, existe um bagulho que provavelmente deve ter uma divisão dentro da CBF, assim, se você vamos pegar a hierarquia, que tem dois lados, Tá claramente. falando como se fossem chapas, né? Tem Tá. dois lados. Uhum. E eu imagino que o Ricardo Teixeira tem um lado, lá atrás, desde sempre, que é onde o Ronaldo talvez se encontre, e tenha outro lado, que as outras federações conseguiram o poder depois que o Ricardo Teixeira saiu. E, mano, se for essa a guerra, pode ser que o Ronaldo teria que ir em cada federação pra conseguir o apoio. Só que é muito difícil, cara, você saber como funciona esse bagulho, porque você tem que tá há muito tempo dentro, velho. Há muito tempo, igual. Pra o filho de um cara que tá há 40 anos de Roraima, da Federação de Roraima, que ninguém conhece nem os clubes direito, é muito difícil o cara ser eleito assim fácil. Ele vai ser eleito fácil, sozinho. O cara tem que ter muita influência Aparentemente dentro. é muito fácil, né? Tem que ter muita influência dentro, né, cara? É Não, muito a mensagem louco. que passa é exatamente essa bagunça, né, cara? Eu coloco lá quem eu quiser e é uma sensação de impotência, não? Total. Você não pode fazer nada, os caras comandam tudo, eles fazem o que Eu quer, acho colocam que é. quem quer. Aí um cara que tem força midiática e futebolística, que é o Ronaldo, também não consegue. Quem que vai conseguir? O Superman? Ninguém vai conseguir entrar ali, cara. Não tem como. Por isso que eu falei do negócio da luz no fim do túnel, que se vier o trem, né? Não é, Exato. não Se não vier é o uma trem. luz de fato. Vamos- Agora, ó, o menino pediu aqui pra mim, ô Croix, fala o nome de 5 times de Roraima sem ver no Google. Mas nem se me pedisse um, velho. Talvez tenha o próprio Eu vou Roraima. mandar. Roraimense. Tem Deve- Roraimense? Deve ter. Pô, vou Não, fazer, se tem vou Roraima, fazer, você vou vai ter ter que o fazer Roraima. aqui. Não, vamos lá, a calma aí, capital calma aí. de Roraima é Porto Não, Velho. não pode é olhar Porto no Velho. Google. Não, não, Você eu olha no sou. Google. Não, mas eu vou É ser sem olhar no eu sou o Google. juiz. Rio Negro deve ter um Não, mas Peraí, é ó. Porto Velho, o... É, né? Não É? Então, eu acho que se for, É, boa. se for, tem um Ô, time Boa Vista, de... Boa Tem um Vista, time fala. de... Tem Boa Roraima Vista. tem que ter. Roraima, Roraimense, Atlético... Boa Não, Vista. Atlético Roraima, não, Atlético Boa Vista, é Boa Vista mesmo? É um dos dois. Ah, Boa Vista. É um dos dois. Tá bom. Então tem o Boa Vista também. Rondônia, Porto Velho. Rondônia e Porto Velho. Boa, gente. Perfeito, é um dos dois. Então acho que eu Atlético Roraimense tem certeza. Vamos lá. Cadê? Clubes. Atlético Tem, Roraima. ó, Atlético Roraima, A Roraima. Atlético Roraima. Baré. Só são 10. Baré? Gás, Gás. GAS, Monte Roraima FC, tem um Náutico em Roraima Mágico de também, Roraima. Progresso, Tá. É o que a Real. gente não tem na CBF, né? Real. Rio Negro Solimões. Caralho, esse, Aí, esse, Tem o esse é River. brabo, tá? Tem o Brabo. River. Não, Rio Negro era cara. e dele. o São Raimundo. É, não E conhecia, tinha não. um Flamengo Roraima, mas não São tem mais. Raimundo é o mais famoso, que chegou a jogar a Série B.